Vamos lá, pessoal. É o problema número 5, tá, do Resnick. Duas forças agem sobre a mesma caixa de 2,00 kg, vista de cima na figura 5.31, mas apenas uma é mostrada. Para F1 igual a 20,0 newtons, A igual a 12 metros por segundo ao quadrado e θ igual a 30 graus, determine a segunda força, item A, em termos dos vetores unitários e como um B módulo e C um ângulo em relação ao semi-eixo x positivo. Então, olha só, pessoal, a gente tem uma força, tá? Essa força foi dada para a gente, essa força F1, que atua na caixa, aqui ao longo do eixo x, tá? Então, tá aqui ela. E tem uma segunda força que nós não sabemos onde é que atua, mas a força resultante a gente sabe. Por quê? Porque força resultante é massa vezes aceleração. Então, a aceleração aponta para cá e vale quanto? Vale 12 metros por segundo ao quadrado. Como a massa é 2, isso significa dizer que a força resultante é 24. Então, eu tenho uma força aqui que é aproximadamente 2 vezes, né? Isso aqui é a força resultante, tá? Então, aí ele quer saber o seguinte, que determine a segunda força. Determine a segunda força. Então, olha só, o que... Bom, a gente pode fazer isso. Eu já coloquei que essa força resultante aqui é 24,0 newtons, mas eu vou explicar por que ela é 24,0 newtons em módulo, tá? Vou colocar aqui só o módulo. Eu não sei em que direção, né? Bom, então vamos lá. Bom, por que essa força é 24? Porque a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Quanto que vale a aceleração, pessoal? A aceleração, né, eu fiz a força resultante em cima, deixa eu reescrever a aceleração aqui para ficar mais claro. Eu vou colocar a aceleração de verde, tá? Então, isso aqui é a aceleração, tá? E quanto que é a nossa aceleração? O módulo a gente sabe quanto é. Então, é o seguinte, é o módulo vezes essa componente aqui é a componente cosseno de θ, e essa componente aqui é a componente seno θ. Ah, professor, por que você fez essa componente toda curvada? Ela é encurvada? Não, não é. A componente de uma curva, a componente de um vetor é uma reta. Então vou colocar aqui, vou mudar aqui. Então, essa aqui é a componente cosseno θ. E essa daqui é a componente seno θ. Né? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar massa vezes aceleração, tá? É igual a 2,00 vezes... Quem que é a aceleração, pessoal? A aceleração é 12,0 metros por segundo ao quadrado, é o módulo dela. E ela tem a componente cosseno de θ na direção menos j. E ela tem a componente seno de θ vezes menos i, né? Então, eu vou fazer assim, colocar isso aqui um colchete. Perdão pelo barulho que vocês estão ouvindo ao fundo, tá? E a componente vertical não vai ser mais, vai ser menos. A componente vertical vai ser menos cosseno de θ na direção j. O que foi que a gente fez aqui? A gente simplesmente tirou as componentes da aceleração, né?
Então, 2 vezes 12 dá 24,0 newtons. Ele deu pra gente quem que é θ, o seno é 30 graus. Né? Então, seno de 30 graus, a gente sabe quanto é 1/2. Tá? Então, isso aqui fica menos I sobre 2, menos o cosseno de θ. O cosseno de θ é raiz de 3, também sobre 2, né? Vezes o J. Então, vai ficar menos 24. Vou colocar o 2 para fora, vai voltar a ser 12,0. Aí aqui vai ficar I mais raiz de 3J. Bom, isso é a força resultante, tá? Agora é o seguinte, o que é que a gente sabe? Que atua uma força que é vista, F1, e atua uma segunda força, F2, que a gente não sabe quem é. Então vamos calcular F2. Como é que a gente vai calcular F2? Porque F1 mais F2 é igual à força resultante. Quem que é o F1, pessoal? O F1, o módulo é de 20 newtons e está na direção I. Então vai ficar 20,0 newtons. Eu posso até tirar o N, porque nós sabemos que as forças, tudo aqui está no sistema internacional. Então vai ficar 20,0 I, mais o F2, que nós não sabemos quem é igual à força resultante, que é menos 12,0 na direção I, menos 12,0 vezes raiz de 3 na direção J. Tá? Passando o 20 para o outro lado, quem que vai ser o F2, pessoal? O F2 vai ser igual a menos 32, porque o 20 vai passar menos 20 para o outro lado, vírgula 0 na direção I, menos 12,0 raiz de 3 na direção J. 12,0, botar um x aqui, né, para confundir. Raiz de 3 é 1,73. Vou fazer a continha e volto já, tá? Bom, fazendo a continha, nós obtemos aqui que 12,0 vezes raiz de 3 é 20,8, e essa foi a resposta do item A. Tá? A resposta do item A é F2 igual a menos 32,0I menos 20,8 J. Beleza? Agora ele quer um módulo e um ângulo em relação ao semeixo do x positivo. Bom, primeiro vamos representar onde é que está essa força aqui. Então, se eu colocasse aqui os meus eixos coordenados, essa força F2, pessoal, deixa eu só mudar de cor aqui. Ela tem uma componente negativa no x e negativa no y também. E a do x é um pouquinho maior do que a do y, então seria uma coisa assim, mais ou menos. Né? Então, bom, aí o que ele quer? Um módulo. Bom, um módulo de F2 é fácil. Deixa eu só mudar aqui rapidinho. Como é que a gente vai obter aqui o módulo item B, tá? O módulo de F2. Então, aqui rapidinho. Isso aqui seria x, não, isso aqui é y, isso aqui é x, tá? Então, significa dizer que eu tenho um vetor unitário I aqui e um vetor unitário J aqui. Esse meu vetor, essa força que eu calculei aqui, esse vetor é menos 32,0I menos 20,8 na direção J. Poxa, mas quem que é o módulo de F2? O módulo de F2, pessoal, é componente x ao quadrado mais componente y ao quadrado, tira a raiz. Ou seja, raiz de menos 32,0 ao quadrado mais 20,8 ao quadrado, raiz disso. Beleza? E se a gente quiser saber quem que seria esse ângulo aqui, eu vou chamar de alfa. Bom, quem é tangente de alfa? Tangente de alfa é essa componente
cujo módulo é 32,0, dividido por essa componente aqui, cujo módulo é 20,8. Vou fazer essas continhas e volto já, tá bom? Bom, então se você fizer esses cálculos, você vai encontrar que o módulo dá mais ou menos 38,17. Como todos os dados que ele deu para a gente só tem 3 algarismos significativos, a gente vai jogar o 7 fora e transformar 1 num 2, então dá 38,2, tá? Já a nossa tangente de alfa, que é 32,8 sobre 20,9, dá 1,54. Se você colocar na sua calculadora o ângulo cuja tangente, né, o arco cuja tangente é 1,54, você vai encontrar 57 graus, certo? Então, a resposta que ele quer é o arco em relação ao eixo X, que é esse arco aqui todinho, tá? Ó, pessoal, mas isso aqui é 90, alfa é 57, então o ângulo que ele está procurando, que eu vou chamar de tetolinha aqui, tá? É 90 mais 57 dá 147, só que ele está indo no sentido negativo, né? O arco positivo mede assim, tá? O arco assim é negativo, então dá menos 147 graus. É isso aí.